Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 28. Vamos ler a partir do verso 15. Obrigada, filho. Você achou? Diga amém. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro e estofa azul, e a púrpura e o carmesim, e o linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, como 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos aqui nessa noite para ouvir falar de ti. Por isso, Pai, descortina o ouvido para ouvir e o coração para compreender as tuas escrituras e todo o segredo que o Senhor tem para nos participar nessa noite. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Nós começamos na quarta-feira uma campanha que nós estamos chamando de Herança de Abraão. Fala de uma trajetória de vitórias conquistadas pelo pai da fé, por esse homem tão especial que a Bíblia vai discerni-lo para nós de muitas formas e efeitos, no sentido de trazer compreensão sobre seu comportamento, sobre suas escolhas. E nós aprendemos com Abraão primeiro essa decisão, né, de obedecer ao Senhor e dar continuidade aos sonhos que Deus tinha para a vida dele. Em cada atitude de Abraão, Deus instituiu a ele uma herança. Deus derramou sobre uma geração futura, que ainda viria, coisas poderosas sobre a terra. Então nós chamamos a campanha de Herança de Abraão, porque foi através da vida dele, foi através da busca de Abraão que isso foi derramado. Abraão foi pai de quem? Isaac. Isaac foi pai de Jacó. E Jacó foi pai das 12 tribos de Israel. Então, debaixo dessa hereditariedade, Deus foi derramando vitórias poderosas, estratégias poderosas, para no final imputar sobre a vida de todo homem e toda mulher que se torna um escolhido do Senhor, que se torna o que faz parte, né, dessa natureza de estar debaixo da verdade, da palavra e do compromisso com Deus. Eu tenho escolhidos aqui essa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na quarta-feira nós começamos a campanha e nós decidimos começar de trás para frente. Lembra que eu falei? Nós vamos começar sempre falando da pedra que estava sobre o éfode, sobre o peitoral do sacerdote, a referência que ela tem com o filho de Jacó, das tribos de Israel, e depois a gente linka com a atitude que Abraão fez para provocar essa bênção derramada sobre a minha vida e a sua vida. Então, quarta-feira passada nós falamos de que pedra? Sárdio. E ela representava que tribo? Tribo de Rúben, o primogênito, né? O filho mais velho. E aí nós falamos de um posicionamento de Abraão no momento em que Deus derrama promessa sobre a vida dele. Um posicionamento de alegria pelo comprometimento com a promessa, independente das circunstâncias, ser movido por uma alegria que é gerada por causa da promessa. Você está aí, diga amém. Então, nós dissemos quarta-feira que ele conquista essa promessa onde Deus libera sobre a vida dele, ele ter uma hereditariedade comparada aos grãos da areia. Quem são os grãos de areia?
os descendentes da terra, os filhos legítimos, né? Toda a descendência verdadeira de Israel. E quem são as estrelas do céu? Quantas estrelas tem aqui nessa noite? Os filhos que viriam do céu, de uma hereditariedade no Espírito. Deus deu a Abraão filhos terrestres e filhos espirituais. Nós fomos gerados, né, para fazermos parte dessa grande família de Abraão, por causa do Espírito, por causa da palavra de Jesus Cristo que chegou até mim e até você. Você está aí? Diga amém. Mas vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: hoje tem mais uma. E hoje vai ser forte. Fala com esse irmão que está ao seu lado: Deus quer falar com você. Então a gente leu que a primeira pedra, no versículo 17, foi o sárdio. A segunda é o topázio. Então deixa eu explicar uma coisa que já surgiu 1.900.000 perguntas. Pastor, a minha Bíblia não tem essas pedras. A minha Bíblia está em uma ordem totalmente diferente da sua. Por que isso aconteceu? Na maneira que eles foram traduzindo do original, algumas, principalmente as Bíblias mais modernas, que têm uma linguagem mais atualizada, substituíram os nomes das pedras por pedras semelhantes mais conhecidas, né? Ou nos Estados Unidos, ou se é uma Bíblia específica para a América do Sul, pedras parecidas, semelhantes na América do Sul, para que as pessoas pudessem compreendê-la melhor. Mas eu não gosto desse negócio, não. Eu gosto de seguir o original da forma como está escrito. Então eu vou passar para você exatamente a ordem que a Bíblia Sagrada nos direciona. Então a primeira pedra é sárdio, a segunda ela vai falar nessa noite do topázio. Põe para mim, Felipe, por favor, vamos começar vendo. Topázio é um mineral, é uma pedra muito bonita. E a mais encontrada, você pode encontrar ela em tons esverdeados também, mas ela é mais encontrada nesse tom de amarelo, um amarelo bem vivo, bem forte. Põe a outra aqui, que é a trabalhada. Isso, uma gema trabalhada de topázio amarelo vale uma fortuna, né? Ela é resplandecente, é a pedra que mais se parece com o ouro no seu reflexo. Então, quando você tem uma peça ilustrada de ouro, e você coloca uma pedra de topázio amarelo próximo a ela, no refletir da luz, aqueles dois brilhos se confundem. Então, por muitas vezes, era uma pedra que de longe era reconhecida como uma indumentária de ouro, por causa do reflexo. Lembra que muitos detalhes desse éfode era de ouro, né? Então, Deus decide, na hora que Ele vai arrumar as pedras, escolher uma específica que continuasse trazendo o resplendor, né? A luz, o brilho que o ouro pode manifestar. Então, Ele escolhe carinhosamente o topázio na cor amarela para cumprir esse propósito. Por que, pastora, o topázio amarelo? Porque naquela época, os reis costumavam a usar muitas joias sobre as suas indumentárias. E quando eles queriam manifestar glória e poder, eles mandavam fazer joias de ouro com grandes pedras de topázio amarelo. Por quê? Porque quando ele se desloca para uma região que tem luz, onde o sol bate, aquilo explodia no peito dele. Quando você for comigo para Jerusalém, você vai passar por essa experiência. Jerusalém é chamada de cidade luz. Não é Paris, não. É Jerusalém. Fala para esse irmão: Paris é de mentira. A cidade luz de verdade é Jerusalém. Por quê, pastora? Toda Jerusalém é de pedra. Uma pedra branca. Quando a luz do sol bate, aquilo espirra luz para tudo que é lado. Você não consegue andar em Jerusalém sem óculos escuros. Não é frescura, né? É impossível. Por quê? Porque dói a vista de tanta luz. Você imagina quando um desses reis saiu e essa luz do sol batia sobre esse peitoral de ouro e essa grande pedra de topázio, aquilo saía raios dessa joia que estava sobre ele. Então isso podia significar glória. Muitas vezes o ouro na Bíblia representa a glória de Deus, né? Isso representava poder e autoridade. Então Deus, de uma forma muito esperta, e você vai ver comigo,
numa jogada de palavras estratégicas, Deus escolhe o topázio amarelo para representar a segunda grande pedra desse peitoral, para falar de um tipo de posicionamento de glória, para falar de um tipo de posicionamento de poder, mas que ele queria que fosse evidenciado na vida do crente, mas que ele queria que fosse evidenciado na vida de um servo, de uma serva, na vida daqueles que entenderiam o seu propósito sobre a terra e assumiriam responsabilidade e compromisso para viver. Então, você vai raciocinar comigo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Divide ou não divide? Então, ele não te daria uma pedra amarela, resplendorosa, para você ser visto como alguém que carrega a glória sobre si. Ele também não te daria uma pedra amarela gloriosa, resplandecente, para que você manifestasse poder sobre a terra. Então, por que ele fez? Ele escolheu carinhosamente um topázio amarelo para entrar no éfode. Porque a maior manifestação de glória e de poder que Deus pode ver na vida de um homem é ele se manter íntegro numa fé sobrenatural. É ele se tornar alguém que vai lutar uma vida toda para corresponder a Deus debaixo de uma fé sobrenatural. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, eu vou começar, você termina. Sem fé é impossível, porque não tem como você decidir morar no céu, participar dessa grande glória que Deus está preparando para mim e para você, sem você começar a praticar o elemento que te aproxima dele, a condição que te aproxima dele. Deus não anda com pessoas que não estão trabalhando para agradá-lo. Sem fé, repete para você se convencer disso. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, olha o que eu vou dizer para você entender. Não adianta dar todo o seu dinheiro no altar da igreja. Não adianta você servir, lavar, passar, cozinhar para a igreja por 30 anos. Porque você pode fazer isso em adoração ao Senhor, você pode fazer isso em prestação de serviço, mas você só vai agradar a Deus se você tiver fé. Não tem como a gente dividir esses valores. Sem fé não entra. Sem fé não agrada. Então você pode fazer tudo certo do outro lado, mas se você não conseguir se manter em fé, você continua desagradando. Então, sabe aquele aluno que tira 10 em todas as matérias, mas tem uma que é o espinho da carne dele? É assim você com Deus. Você é aprovado na adoração, você é aprovado no comportamento, você é aprovado no serviço, mas você não tem sido aprovado na fé. E sem fé é impossível. Nesse ponto, amigo, a graça não vai te defender, valeu? Nesse ponto, a graça não vai poder fazer favor sobre você. Por quê? Porque a fé precisa ser trabalhada. A fé é uma decisão, é um estilo de vida progressivo e crescente. Quando vocês estavam aqui na campanha dos elementos, você lembra muito bem quando eu falei da semente do grão de mostarda, que Jesus fala sobre ela dentro das suas parábolas. E Jesus diz assim, a fé precisa ser como um grão de mostarda. Ele não diz que a sua fé precisa ser do tamanho do grão de mostarda. Tem uma tradução só que traz essa vertente avacalhada, que é uma tradução que foi feita para prejudicar o entendimento mesmo. Foi patrocinada pelos muçulmanos. Então, a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo, a tua fé tem que ser como um grão de mostarda. Por que é como, pastora? Porque é a menor das sementes, é muito pequenininha, mas ela se torna o maior arbusto, a maior árvore que existe. Então pode começar pequeno, pode começar ninguém vendo, ninguém dando valor, ninguém tendo entendimento, mas amigo, tem que crescer. Um dia de cada vez tem que crescer, um passo de cada vez tem que crescer. Você não pode olhar e dizer, Jesus disse que se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus está dizendo, você acha que eu vou me agradar de alguém que anda com uma fé menor do que a cabeça de um alfinete? Eu quero andar com gente que tem fé no sobrenatural.
Eu quero andar com gente que se move em fé, que manifesta esse comportamento, esse posicionamento em todo o tempo na história da sua vida. Porque quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer, verdadeiramente é servo de Deus. Por quê? Porque é alimentado de fé, crê no Deus vivo, crê no impossível, crê na poderosa mão de Deus, crê no agir de Deus. É sim criatura feita pelo Deus Altíssimo. Passa para mim, Felipe, por favor. Então, esse é o éfode, esse é o peitoral do sacerdote. O judeu escreve da direita para a esquerda. Então a primeira pedra está aqui, na última coluna. A segunda pedra, amarelinha lá em cima, está vendo? No meio, a coluna do meio, é o topázio representado. E qual que é a segunda tribo? Qual que é a segunda tribo? Vai lá comigo. Gênesis 29. Gênesis 29, verso 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho. E disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Simeão, então, é o segundo filho. Põe para mim a outra, a hierarquia. Isso. Olha lá. De Lia. Primeiro Rúben, o segundo Simeão. Todos são os filhos de Jacó. Mas na ordem, lá do verdinho, primeiro Rúben, segundo filho, Simeão. E Deus escolhe a pedra de topázio amarelo para representar o Simeão. Então você já entendeu, o topázio amarelo representa para nós a fé no sobrenatural. A fé fincada na promessa. Diga para esse irmão que está ao seu lado, pergunta para ele assim, qual que é a tua fé? Você vai dizer para ele assim, a minha fé está fincada na promessa de Deus. Quem crê, crê em alguma coisa, querido. A Deus não quer que você saia crendo em alguma coisa. Deus quer que você finque a sua fé, foque a sua fé na promessa, na palavra de Deus para você, naquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Então, o segundo filho de Jacó chama Simeão. Simeão em hebraico é derivado do verbo Shema, que fala assim, Shema Israel, ouve Israel. Então o significado da palavra Simeão é, ele ouviu. Ele ouviu. Põe para mim o significado da pedra. Essas cores são cores que se encontram no topázio. Isso não tem nada com a Bíblia, tá? Essa era a referência dos reis. Era a referência porque eles escolhiam as pedras para vestir as suas roupas e as pessoas identificarem essas cores, né, nas suas funções. Então, no azul significa proteção, comunicação, clareza, harmonia. No verde, saúde, otimismo, purificação. E o amarelo, vitalidade, força, otimismo e prosperidade. Então, todo grande autoridade, rei, escolhi o amarelo porque ele é o mais pleno de significados. Todo mundo olhava e reconhecia muitas características sobre ela. Agora põe o que a Bíblia diz. A outra. O nome da pedra vem da palavra grega topazos, que quer dizer busca. Foi o nome dado a uma ilha situada no Mar Vermelho, que era difícil de ser encontrada, mas de onde antigamente era minerada uma pedra amarela. Então, o nome da pedra topázio veio em formação em cima da área onde ela foi descoberta. Traduzido, significa busca. Agora raciocina comigo. A segunda pedra que foi colocada no peitoral do sacerdote. Deus uniu. Ele ouviu com a busca.
Ele juntou o topázio, que significa busca. E ele juntou o Simeão, que significa ele ouviu. E juntou os dois para trazer uma representatividade forte como característica sobre aquela geração. Deus estava dizendo: aquele que me busca, eu o ouço. Aquele que me procura, me encontra. Aquele que libera essa palavra, né, de esperança, de fé, esse vai me encontrar em toda a glória e manifestação de poder. Você pegou? Diga amém. Então vamos lá em Abraão. Abre Gênesis 22. Eu quero só deixar para você uma referência. Gênesis 22, versículo 1 ao 18, a gente vai ler. Eu quero só que você anote, se você está anotando, Jó, capítulo 28, verso 19, livro de Jó. Eu não vou ler, porque eu não tenho tempo. Capítulo 28, verso 19. Jó está falando de sabedoria. E aí, especificamente no versículo 19, ele compara o topázio azul e o ouro, dizendo que nenhum dos dois é suficiente em valor para ser comparado à sabedoria que Deus pode derramar sobre o homem. Então ele compara o topázio amarelo e o ouro, porque estão na mesma natureza, né? Eram confundidos como uma pedra só, como uma coisa só. Então a referência disso está aí para vocês, Jó capítulo 28, verso 19. Você pegou? Então vamos ler, capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão e a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levantara as mãos, o fogo, o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí de ser-te até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deste te abençoarei som. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha... Então olha aqui para mim. Todo mundo entende que para que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida de Abraão, ele precisava ter um filho. Ninguém gera uma hereditariedade sem filhos. Ninguém pode deixar uma herança, né, debaixo de uma genealogia, se ele não tem filhos. Então, quando Isaque nasceu,
e foi designado literalmente como filho da promessa, todo mundo se alegrou, o próprio Abraão se alegrou muito. A Bíblia vai relatar para nós que ele celebrou a vida do Isaac em todo o tempo, né? A primeira vez que Isaac andou, a primeira vez que Isaac falou, todo o movimento era um filho especial, gerado pela promessa de Deus. Abraão tinha um cuidado, um carinho especial com Isaac. De repente, numa noite, Deus chama Abraão e diz para ele: eu preciso prová-lo. E ele diz: pega o teu filho amado e sobe aos montes, que eu vou te dar a direção, e eu quero que você o sacrifique em holocausto para mim. A Bíblia, em um momento, mostra para nós nenhum tipo de murmuração ou comportamento que desencadeasse ira da parte de Abraão. Ele pega o jumento, pega o Isaac, pega o cutelo, que é uma machadinha, um instrumento de corte. Ele leva as cordas, ele prepara a lenha, e ele vai caminhando em direção aos montes, até que chega ao Moriá. E quando chega a Moriá, Deus diz para ele: é aqui que eu quero que você suba. Então ele chega, ele sobe ao alto do Moriá, e ali ele começa a preparar todo esse sacrifício. Na subida do monte, ele vira para os seus servos e diz para ele: ficai aqui me esperando. Olha o versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, o que está escrito aí? Voltaremos para junto de vós. O Abraão disse para eles assim: fica aqui esperando, nós vamos resolver um negócio ali em cima, mas eu e o Isaac vamos voltar, e vamos nos encontrar aqui novamente. Como que ele declara algo, olha aqui para mim para você alcançar, totalmente contrário à própria voz de Deus. Porque Deus disse para ele: sobe com Isaac, que eu quero o seu filho em holocausto para mim. Eu quero que você o sacrifique para mim. Abraão não foi enganado. Abraão não subiu o monte esperando que Deus ia falar: não sei o que Deus quer, Deus só mandou a gente subir. Não, ele já subiu sabendo que o cordeiro do sacrifício era o Isaac, que o cordeiro que ele ia sacrificar era o Isaac. E quando ele se dirige aos seus servos, ele diz: eu e o Isaac voltaremos, vocês esperam a gente aqui embaixo, que nós vamos nos encontrar. E aí ele sobe, prepara tudo, põe a lenha, arruma a lenha, convida o Isaac, e deve ter dito assim para o Isaac: deita aqui, filho, para o papai ver se está do tamanho certo. Arrumou a lenha, botou o Isaac deitado lá, faz assim com a mãozinha para o papai, amarrou os braços, junta as perninhas para o papai, amarrou as pernas do Isaac, preparou o cutelo, e a Bíblia diz: quando ele levanta o cutelo aos céus, o anjo brada do céu na terra, o anjo grita: Abraão, Abraão. Aí ele responde: eis-me aqui. Aí o anjo diz para ele: não, você não vai sacrificar. Olha aqui, lê aí, versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que tu temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós? Nós estamos careca de saber desse texto. O que eu quero que você preste atenção é que durante a nossa caminhada com Deus, Deus nos convida a subir degraus. Tem um momento da minha vida com Deus e da sua vida com Deus que Deus nos convida a descobrir uma fé que salva. Quando você entrou pelas portas da igreja, alguém disse assim: se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e crer de todo o teu coração, você será. Você creu nessa palavra. Você creu nessa palavra. E aí você disse: eu quero. Você veio à frente, repetiu a oração,
Senhor Jesus, seja Senhor e Salvador da minha vida. E ali você recebeu, por um posicionamento de fé salvadora, você está aí? A salvação. Aconteceu com uma mulher uma vez, hemorrágica, de 12 anos. Quando ela descobre que Jesus vai passar, ela vai entre a multidão, tentando tocá-lo. A multidão o aperta, você conhece a história. Ela toca nas franjas de Jesus, toca nas franjas do talite. Jesus para o cortejo e diz: alguém me tocou, saiu de mim virtude. E aí fica naquela discussão: todo mundo te tocou, quem é que foi, quem é que não foi? E Jesus diz: quem foi que me tocou? Ela se apresenta. Jesus olha dentro dos olhos daquela mulher e diz assim: a tua fé, ele não disse te curou. Porque o posicionamento daquela mulher não era só para ela ser curada da hemorragia. Ela precisava de perdão de pecados. Ela precisava de reconstrução de vida. Por isso que ela toca nas franjas do talite. Ali representam as leis, todo o julgamento. Ela segura ali. Ela diz: ele pode me perdoar e me dar uma nova vida. A consequência de uma nova vida é a minha cura. Por isso que ele olha para ela e diz assim: a tua fé te salvou. Teve um homem que procura Jesus em Cafarnaum. Quando você for comigo, vou te levar lá. E ele diz assim para Jesus: a minha filha está muito enferma. Eu preciso que você me ajude e faça alguma coisa. E Jesus disse para ele: nós podemos ir lá, centurião romano. Aí ele diz assim: de jeito nenhum. Eu conheço de hierarquia. Eu dou ordem aos meus que fazem parte do meu exército, eles me obedecem. O senhor não precisa sair daqui não, o senhor só precisa da ordem. Só precisa de uma palavra que saia da sua boca. E a minha filha, lá onde ela estiver, vai ficar curada. Aí Jesus disse para ele assim: a tua fé curou a tua filha. A tua filha está curada agora. O nível de fé do centurião alcançou a cura para a vida dele. Você está me pegando? Então nós estamos falando de uma fé que salva, nós estamos falando de uma fé que cura, mas nada disso se enquadra na fé do Abraão. O Abraão não subiu o Monte Moriá para buscar cura. O Abraão não subiu o Monte Moriá para buscar salvação. Ele sobe ao Monte Moriá montado numa estrutura de fé totalmente diferenciada que nós estamos acostumados. Porque Deus falou para ele: sobe com Isaac que eu quero ele holocausto. O que pensou a cabeça do Abraão? O Isaac é o motivo que Deus me deu para que a promessa se cumprisse. Mas se Deus me levar Isaac, Ele está matando o motivo, não a promessa. Você não pegou não. Ele pediu Isaac. Eu vou entregar o Isaac, porque eu não estou preso ao Isaac. Eu estou preso à promessa. Se ele me tomar o Isaac, vem outro depois dele, vem outro depois dele, porque não é o motivo, é a promessa, é o fim. É por isso que ele diz para os servos: nós vamos voltar. Eu não sei o que ele vai fazer, e eu não estou nem aí, mas a verdade é que ele olhou nos meus olhos e disse para mim: eu vou te fazer pai de nações. Eu vou colocar uma multidão na sua mão, e eu estou firmado nessa fé. Eu estou agarrado nessa palavra. O motivo não pode ser mais importante que a promessa. Aí eu vou começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. É por isso que quando você está crescendo no Evangelho, quando você está começando a subir degraus na fé, Deus chama você e diz: me entrega o teu Isaac. Você tem uma palavra de prosperidade sobre a sua vida. Deus diz assim para você: eu vou te fazer grande, eu vou te fazer próspero. E aí você começa a experimentar disso. Chegou o primeiro imóvel na sua mão, a primeira casa própria. Aí Deus chega para você e diz assim: filho, aí você é de Deus, sim ou não?
Você é homem de Deus, mulher de Deus, sim ou não? Aí Deus diz assim: eu quero testar a sua fé. Entrega o apartamento que você acabou de comprar no altar de Deus. Sacrifica ele para mim. Aí o que você vai fazer? O diabo, deixa eu te contar uma história, Noé. O diabo essa semana veio com umas conversas para mim. Deus me abençoou, cumpriu a promessa, e ele falou: entrega lá no altar. Ah, Satanás safado. Por quê, pastora? Porque você está apegado ao objeto e não à promessa. Se ele te pediu o apartamento, ele já proveu outras coisas muito maiores para a sua vida. Por quê, pastora? Porque ele não está preocupado com o meio, ele está preocupado com o final, ele está preocupado com a palavra final. Se você trouxer, ele vai dizer: servo bom, que bom que você fez a tua parte, eu tenho coisas grandes para entregar na tua mão. Mas qual que é a minha dificuldade, pastora? A gente curte uma fé que salva, a gente curte uma fé que cura, mas a gente não consegue alcançar pela maturidade uma fé sobrenatural. Uma fé que é fincada na promessa. E que não importa o meio, não importa o caminho, não importa a circunstância, vai importar é o final. É aquilo que Deus liberou. Por 2 vezes, a fala de Abraão não condiz com a voz que ele escuta de Deus. Deus diz: me entrega o Isaac. A primeira ele diz para o servo: nós vamos voltar, me espera que eu vou descer com o Isaac. E a segunda é quando o Isaac estava lá, amarradinho sob a lenha. Aí ele fala assim: ô papai, tá maneiro aqui, papai. Tá legal ficar aqui no monte, tá fresquinho. Tem lenha debaixo de mim. Tem um cutelo aí que eu estou vendo. Mas papai, quem que é o cordeiro que vai morrer, que vai ser sacrificado para Deus? Ué, o Abraão não ouviu de Deus? Qual que era o problema dele falar para o Isaac: meu filho, então, a história triste é que ele pediu você. E o papai é obediente e está aqui cumprindo a palavra. Ele estava errado se ele fizesse isso, sim ou não? Não, ele estava falando a verdade. O que ele responde para o Isaac? Isaac, ele vai prover, meu filho. Ele vai prover. O que ele estava dizendo? Mais uma vez, pela boca dele: Isaac, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei que forma que ele vai usar. Eu só sei uma coisa: eu não vou sair daqui sem a minha promessa. Ele vai dar um jeito, Isaac. Eu não sei se ele vai te ressuscitar, se você vai morrer e outro vai ser levantado. Eu não sei, Isaac, mas a minha promessa não vai cair por terra. Porque ele não vai deixar. Pastora, por que a senhora está dizendo isso para nós? Porque nós somos o tipo de pessoas que baseamos a nossa fé em coisas imediatas, superficiais, que podemos pegar, que podemos sentir. Então a gente baseia a nossa fé na salvação, a gente baseia a nossa fé na cura. Se Jesus curar minha mãe, eu volto para Ele. E a gente esquece que Ele é o único que conhece o final antes do começo. Ele é o único que já estabeleceu sobre nossas vidas o cumprimento dessa palavra. Eu quero que você saia daqui essa noite carregando um topázio amarelo sobre o teu peito, onde o diabo vai olhar para você e vai dizer: não dá para mexer com ele não, porque a fé dele não é superficial, não é uma fé que move só a salvação, cura. Meu amigo, ele está brigando para viver o que Deus tem para ele. Nada vai roubar a palavra de Deus sobre a vida dele, nada vai afastar ele de viver essa experiência. Deixa eu te contar um segredo. Quantos experimentados nós temos aqui nessa noite? Quantos passaram pelo arrebatamento? Quantos já ministraram o arrebatamento? Então deixa eu te contar um segredo. Toda vez que você vê no Espírito
a armadura fosca, não reluzente, não brilhosa, ela manifesta automaticamente falta de autoridade, falta de governo, falta de poder. Então, se você olha para uma pessoa que tem um escudo, o escudo é o quê? O escudo é o quê? Representa a fé, não é assim? Capacete dá salvação, couraça dá cinturão da verdade, escudo, espada do Espírito, sandálias da pregação da palavra. Quando você olha para uma pessoa que tem um escudo fosco, ela tem fé, mas ainda não está agradando a Deus. Porque a fé é uma fé superficial. Por quê, pastora? Porque não está reluzente, não tem brilho, não ofusca os olhos. Quando você consegue enxergar uma armadura toda reluzente, a pessoa está operando dentro de todo esse sistema no Espírito. Ela tem certeza da salvação dela, ela tem consciência que Deus tem sido o seu juiz, seu justo e fiel juiz. Ela está revestida da verdade. Todo homem olha para ela e vê que Cristo está ali na história da vida dela, que ela não trabalha de duas caras, duas personalidades. Ela é diante de Deus a mesma pessoa que ela é diante dos homens. Você vê toda aquela armadura resplandecente. E quantos aqui já experimentaram ver armaduras, detalhes da armadura que tinham pedras? Quem já viu? Pedras. Agora você está entendendo por quê. Porque além de ter a peça, Deus está dizendo para você, dependendo da cor da pedra, o que Ele está imputando sobre você. O que você está conquistando dentro do mundo espiritual, que Ele quer que o mundo espiritual te veja. O diabo não te vê com essa roupa que você está vestido, não. Você se veste para mim. Você se veste para esse irmão que está ao seu lado. O mundo espiritual te enxerga com a veste do Espírito que você está vestindo. Se você é guerreiro, você está todo armado. Tem uns aqui nessa noite que estão com os trapinhos todo furado, arrebentado, porque ainda não decidiram viver uma vida real com Cristo. Mas tem gente aqui que Deus está cravejando as pedras sobre a sua armadura e dizendo: você venceu. Tem alegria da promessa sobre a tua vida. Hoje vem uma pedra amarela sobre a tua armadura dizendo: tem fé sobrenatural que vai levar você a viver a promessa do Deus Altíssimo. Se você esquecer toda a bagaceira que eu falei aqui, só lembra dessa frase. A maturidade nos faz ficar apegado à promessa, não ao Isaac. A maturidade nos faz ficar apegado à promessa, não ao Isaac. O Isaac é um sinal, mas não é o final da história. Se Deus quiser o Isaac é dele. Mas a promessa não foi revogada. Tem coisas na sua vida que Deus tirou. Deus tomou o Isaac de você. E aí você está aqui nessa noite dizendo: mas Deus levou o Isaac, aquilo que eu achava que ia me levar ao destino de Deus, aquilo que eu achava que ia me levar a viver a vida que Deus tinha para mim. Eu não creio mais na palavra de Deus. Eu não creio mais no agir de Deus. Eu estou frio, eu estou desesperançoso. Por quê? Porque você investiu a sua esperança no Isaac, não na promessa. Você investiu toda a sua força, canalizou toda a sua força. Quando o Isaac te foi roubado, você desmoronou. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diz para ele: é por isso que o apóstolo Paulo, debaixo de toda a maturidade, disse assim: eu sei viver com pouco, com muito. Sabe por quê? Eu já aprendi o que me importa. O que é que te importa, crente, nessa noite? O que é que te importa, crente, nessa noite?
Não é com todo o amor do meu coração, põe amor nas minhas palavras. Não é o que esse irmão está sentado do teu lado pensa a teu respeito. Porque os homens estão aptos a nos julgar, a nos diminuírem. O que me importa, pastora? O que ele disse de mim? O que me importa, pastora? A promessa que ele disse que vai cumprir na minha vida. E o meu foco vai estar onde? Na promessa. Mas ele te deu o Isaac, verdade. Mas ele deu. Se ele quiser tomar, o Isaac é dele. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a história não acabou. A história não acabou sobre a tua vida. Quantos Isaques foram tomados de você? E Deus estava dizendo: você sofreu, você chorou, porque os Isaques foram levados. E Deus está dizendo: para de olhar para o Isaque e foca na promessa. Abre lá em Hebreus capítulo 11. Vou terminar. Hebreus capítulo 11. Verso 17. Pela fé, diga, pela fé. Não uma fé frágil, não uma fé superficial, uma fé madura. Uma fé consciente. Uma fé que até permite que você chore pela morte do teu Isaac, pelo sacrifício do teu Isaac. Mas é uma fé que está firmada na promessa. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. De onde também, figuradamente, o recobrou. Ele tinha uma palavra que dizia: do Isaque virá uma grande descendência. Ele preferiu acreditar que Deus ia voltar atrás na sua palavra em relação ao sacrifício do Isaac, do que voltar atrás da sua promessa. Ele subiu o alto do Moriá com o Isaac, dizendo: eu não sei o que ele quer, mas eu sei que a palavra que ele me deu não pode morrer. O que ele vai fazer, como ele vai fazer, eu não sei. Mas ninguém vai me roubar a certeza daquilo que ele já me entregou. Quarta-feira passada nós falamos da alegria da promessa. De você ter a alegria, de poder carregar dentro de você uma alegria, por saber que Deus tem algo para construir na sua vida. Mas hoje Ele está nos entregando. Hoje Ele está dizendo para mim e para você: eu quero que você tenha alegria da palavra, mas eu quero que você creia nela todos os dias da sua vida. É o diabo que diz para você que a sua casa não vem. É o diabo que diz do seu ouvido que as coisas só vão piorar. Deus está dizendo: fica com a palavra, fica com a promessa. Se eu disse que você e toda a tua casa virá, todo joelho se dobrará, fica com a promessa. Não abra mão. A maturidade nos faz entender que a promessa é mais importante que o Isaac. Fica focado naquilo que Deus instituiu sobre a sua vida. E mesmo se ninguém entender,
que ninguém entendeu o que Deus tinha para Abraão. Fica com a palavra. Deus colocou 9 pedras sobre as vestes de Lúcifer. Quando ele caiu sobre a terra, ele as perdeu. Quando ele foi lançado sobre a terra, ele as perdeu. Deus traz 12 pedras para o peitoral do sacerdote, para que todo aquele que crê agora em Cristo Jesus e se torne em Cristo Jesus um rei ou um sacerdote, carregue sobre si essa herança que Abraão viveu e deixou para nós como herança. E Apocalipse capítulo 21 vai repetir as mesmas 12 pedras na configuração da grande e nova Jerusalém celestial. Por que você acha que Deus fez isso? Deus está dizendo: os salvos não vão para o inferno, mas pelas portas de pérola da nova Jerusalém só vão entrar os que carregarem as características da herança do Abraão. Porque para reinar, amigo, a gente tem que conquistar com esforço. Para viver na grande nova Jerusalém, você vai precisar confiar, você vai precisar trabalhar a tua fé, você vai precisar investir no reino de Deus, para que você possa experimentar de tudo isso de uma forma grande e poderosa. Fala para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: hoje eu vou sair daqui com a minha fé fortalecida no sobrenatural. Quantos querem viver essa experiência em nome de Jesus? Fique de pé no seu lugar. Chamar os pastores aqui e ver se vai precisar de mais diácono para ajudar a distribuir. Pastor, eu tenho fé. Mas essa noite você precisa sair daqui movido debaixo de uma fé que faz você entender e receber aquilo que Ele já te deu. Você pegou? Você tem que sair daqui convicto de uma fé que vai dizer para você todos os dias: Ele já te deu. O casamento que você tem colocado em oração, Ele já te deu. Aquilo que Ele ministrou ao teu coração que Ele faria, Ele já fez. E não enxergue as circunstâncias, não enxergue os desafios, as provas que a vida lhe impõe. Se os seus olhos estiverem fincados, focados na promessa, o Isaac é só um detalhe. O Isaac é só um detalhe. Nós precisamos. Aí eu vou falar aqui nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Eu sei que tem homens e mulheres aqui que foram chamados para ministrar a santa palavra, que foram chamados, o Senhor chamou e disse: eu te escolhi no meio de toda a tua casa, no meio de toda a tua parentela, para você fazer diferença. Mas as provas que refinam o ouro, o fogo que refina o ouro para dar a ele qualificação e valor, foi o mesmo fogo que veio sobre você para te aperfeiçoar. Mas você não foi aprovado. Por quê, pastora? Porque a tua fé era pequena e você ficou preso à circunstância, não à promessa. E você abandonou aquilo que Deus falou lá atrás. Deus veio essa noite para resgatar promessas que Ele te entregou do tempo que você era pequeno. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade. Estava em São Paulo, numa pequena cidade chamada Taubaté, e me emprestaram uma bicicleta que não tinha rodinha. E eu sentei, eu tinha 6 anos, mas já era grande, né, varão? Então eu esticava a minha perna assim até o final. O pedal ainda passava um pouquinho, mas eu queria andar de bicicleta. E eu me desequilibrei e peguei uma rua
de descida eu ia capotar, minha filha, ia cair no rio. Quando eu vi que eu não tinha como estrutura para frear, que eu fui pegando velocidade, porque a rua era uma descida. Você vai crer, porque eu estou falando diante do Espírito de Deus, que já faço estamos. Eu vi perfeitamente como uma mão enorme fez assim, ó, e jogou a mim e a bicicleta para dentro de um bar. Porque se eu seguisse o caminho que eu estava, eu ia morrer. Era um precipício. E uma mão fez assim, me empurrou para dentro do bar. Fiquei ralada, toda ralada, mas estou aqui viva. Sabe por quê? Porque o barranco era só uma provação. A promessa era hoje. O que Deus tinha para fazer, Ele não ia deixar de fazer. Se você estiver focado na promessa e naquilo que Deus te falou, as tuas provações serão muito mais leves do que você pensa ou imagina. Porque, pastora, está doendo, tá. Você está chorando, tá. Mas, amigo, a promessa não aconteceu, então Deus vai reverter tudo. Deus vai mover o que precisa mover. Deus vai tirar o que precisa tirar. Deus vai colocar o que precisa colocar. Sabe por quê? Porque Ele precisa cumprir a promessa dEle na tua vida.